Toda empresa diz que precisa se transformar, mas quase ninguém começa pela pergunta certa. Transformar o quê, exatamente? E é aí que começa o teatro. Quando transformação vira uma palavra vaga, a organização faz o que sabe fazer melhor em momentos de ansiedade. Abre várias frentes, compra tecnologia, cria rituais, lança pilotos e chama isso de progresso. O problema é que movimento não é resultado, e volume de iniciativa não é vantagem competitiva. E qual um antídoto simples? Dar contorno à transformação para parar de ensinar modernidade e começar a construir capacidade real. Um primeiro ponto a destacar é direto. Quando a empresa não define com clareza onde quer se reinventar, ela espalha energia, orçamento e atenção em excesso de frentes desconectadas. A consequência é clássica: times correndo muito, comitês cheios, linguagem sofisticada, mas pouco impacto acumulado. Por isso, a importância de um mapa prático de reinvenção, em vez de começar por qual tecnologia vamos comprar. A liderança deveria começar por duas perguntas muito melhores. Onde a competição está mudando e que capacidade a empresa precisa construir para responder a isso? Essa mudança de foco parece simples, mas altera tudo. Ela tira a empresa da lógica da vitrine e leva para a lógica de posicionamento. Em outras palavras, transformação séria não começa na ferramenta, começa na definição do terreno competitivo. Um segundo ponto é o entendimento de que a transformação não é uma massa única. Ela pode ser organizada em 5 domínios de reinvenção: cliente, competição, dados, inovação e valor. No domínio do cliente, a pergunta é se a jornada realmente ficou melhor ou se a empresa só digitalizou a burocracia. No domínio da competição, o desafio é entender se o mercado mudou de regra e se a empresa está virando protagonista, plataforma, especialista ou apenas fornecedora substituível. No domínio de dados, a verdade é dura. Sem dado confiável não existe estratégia, existe opinião com orçamento. No domínio de inovação, a diferença crítica é entre fazer pilotos bonitos e construir um sistema que testa, mede, aprende e escala. E no domínio de valor, entra a pergunta que disciplina todo o resto. Isso está realmente melhorando receita, margem, risco, experiência ou capacidade de execução? A força desse modelo está em mostrar que modernização isolada não basta. Atualizar sistema, migrar para a cloud ou lançar IA pode ser importante, mas nada disso, sozinho, garante valor estratégico. E finalmente, um terceiro ponto que talvez seja mais perigoso: esses 5 domínios não funcionam de forma isolada. Uma melhoria no atendimento depende de dados confiáveis. Uma aposta em IA depende de governança. Uma mudança competitiva pode exigir novo modelo operacional. Uma inovação só escala quando atravessa a fronteira entre piloto e produção. Quando a empresa transforma só uma peça, ela cria um pico de modernidade cercado por fragilidade. Fica bonito no demo, mas não sustenta resultado. O exemplo de Genai no atendimento deixa isso muito claro. Se a empresa olhar só para a tecnologia, ela cria um chatbot. Mas se olhar pelos domínios, a conversa muda. Ele reduz fricção para o cliente, usa fontes confiáveis, tem rastreabilidade, escala com governança, cria diferenciação ou só acompanha o mercado? Reduz custos sem piorar a qualidade? Perceba a diferença. Não se trata mais de implantar uma tecnologia. Trata-se de reinventar uma capacidade de serviço com disciplina executiva. E isso muda completamente a chance de gerar valor real. A mensagem final aqui é clara. Transformação não pode ser uma palavra elástica que cabe tudo. Quando cabe tudo, não prioriza nada. Executivos que querem sair do teatro precisam usar filtros mais duros. Qual domínio estamos fortalecendo? Que métrica isso move? Que capacidade isso constrói? E qual risco isso cria? Essa é a virada. A empresa para de colecionar iniciativas e começa a montar um sistema coerente de evolução. Então a provocação final é esta. No seu portfólio atual, quantas iniciativas realmente fortalecem um domínio estratégico e quantas existem apenas para sinalizar modernidade? Porque, no fim, transformação de verdade não é a que parece nova, é a que muda o jogo.